Sabe aquela ideia que todo mundo tem sobre o que é transtorno bipolar? Então, a gente vai ver hoje que a realidade clínica é muito, mas muito mais complexa do que se imagina. Vamos juntos desconstruir essa imagem e entender o que de fato está por trás desse mito. Pensa rápido. Se eu falo a palavra bipolaridade, o que vem na sua cabeça? Para a maioria das pessoas, a imagem é quase automática, né? Aquela coisa de uma montanha-russa de emoções. A imagem clássica é essa aí. De um lado, a euforia no talo, a pessoa super produtiva, sociável, se sentindo invencível. E do outro, o poço, a depressão profunda a ponto de não conseguir sair da cama. Essa ideia de dois extremos opostos é o que domina o imaginário de todo mundo. Só que tem um porém. Essa imagem, embora até possa acontecer, não representa nem de perto a experiência da maioria. A realidade do transtorno bipolar no dia a dia é muito diferente. E é aqui que a nossa análise começa para valer. Bom, para começar, vamos focar justamente em desmontar esse mito da euforia, sabe? E mostrar quais são os sintomas que realmente aparecem com mais frequência. E aqui já vem a primeira grande virada de chave. A euforia clássica, aquela alegria expansiva que a gente vê nos filmes, na verdade, é bem rara na prática. O que os especialistas mais encontram no consultório é um conjunto bem diferente de sinais. Então, se não é a euforia, o que é que predomina? Olha só, o que se vê com muito mais frequência é uma combinação de irritabilidade, pavio curto, muita ansiedade e, acima de tudo, longos e longos períodos de depressão. É um quadro bem menos cinematográfico e, com certeza, muito mais sofrido. Mas como é que essa predominância da depressão se encaixa num diagnóstico? Isso leva a gente direto para o tipo mais comum de bipolaridade, que é o chamado tipo 2. Ele tem um ciclo bem característico. Essa aqui é a chave para entender o bipolar tipo 2. A vida da pessoa não é uma gangorra equilibrada, meio a meio, entre euforia e depressão. Que nada. A balança pende, e pende muito para o lado depressivo. A maior parte do tempo é vivida com o humor para baixo. O ciclo do bipolar tipo 2 é basicamente este. A pessoa tem vários episódios de depressão ao longo da vida, eles costumam ser bem longos. Só que, de vez em quando, esses períodos são interrompidos por surtos mais curtos, um pico de energia, um estado que os médicos chamam de hipomania. E aqui mora um perigo enorme. Como a pessoa passa a maior parte do tempo deprimida, é muito comum que ela receba o diagnóstico de depressão crônica. E aqueles picos de energia? São vistos como uma fase boa, uma melhora. E aí, o diagnóstico correto de bipolaridade acaba passando batido. Mas o que são exatamente esses surtos de energia? Para entender isso, a gente precisa conhecer um conceito fundamental que os especialistas chamam de ativação. Pensa nela como se fosse o motor do transtorno. De um jeito simples, a ativação é como se o cérebro ligasse no 220, sabe? Um nível de energia muito acima do normal. Mas aqui está o pulo do gato. Essa energia toda não quer dizer necessariamente felicidade ou euforia. Na verdade, ela pode se manifestar de formas bem negativas. E como essa ativação se parece na prática? Bom, pode ser um aumento de impulsividade, a pessoa começa a fazer compras do nada, tomar decisões precipitadas. Pode ser uma irritabilidade extrema, um pavio curtíssimo. E uma característica super clássica é precisar de menos sono. A pessoa dorme 3, 4 horas e acorda se sentindo ótima, cheia de energia para fazer 1000 coisas. Ok, agora que a gente entendeu a depressão e a ativação, vamos para a parte mais crítica e, sinceramente, mais perigosa de tudo isso. O que acontece quando esses dois estados, em vez de se alternarem, resolvem acontecer ao mesmo tempo? É isso sem rodeios. O estado misto é considerado o momento de maior risco dentro do transtorno bipolar. É uma combinação que cria um cenário extremamente instável e perigoso. Essa tabela aqui deixa a diferença bem clara. Numa depressão comum, tanto o humor quanto a energia estão baixos. A pessoa se sente triste e sem forças. Já no estado misto, o humor continua lá embaixo, depressivo. Mas a energia está no teto. O cérebro está ativado. E essa frase resume tudo. Não tem um jeito mais direto de dizer. Essa combinação de depressão com energia alta é uma fórmula para o desastre. Por que é tão perigoso? Porque a pessoa está com todos os pensamentos negativos, com a desesperança, com a dor da depressão, só que, ao contrário da depressão típica, ela tem a energia, a impulsividade e a inquietação da ativação para agir com base nesses sentimentos, o que pode levar a consequências trágicas.
Depois de tudo isso, fica a pergunta, né? Por que é tão importante entender esses detalhes todos? Qual é o impacto real de ter um diagnóstico preciso? E a resposta é que faz toda a diferença do mundo. Entender a bipolaridade para além do estereótipo é o que impede que uma pessoa passe anos sendo tratada por uma depressão que não melhora, porque o que ela precisa, na verdade, é de um tratamento focado em estabilizar essa energia, essa tal de ativação. E a gente termina com essa reflexão. Com base em tudo que a gente viu, fica a pergunta no ar. Quantas pessoas por aí, vivendo com um diagnóstico de depressão crônica que parece nunca melhorar, podem, na verdade, estar dentro do espectro bipolar sem nem saber? É um pensamento que muda a nossa perspectiva sobre saúde mental.